QZD Investimentos. O que foi comunicado? Resumo do fato relevante. No dia 12 de agosto de 2026, a administradora, BRL-DTVM, e a gestora, TRX Gestora de Recursos, do TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário, TRX-F11, publicaram um fato relevante informando que o fundo celebrou um contrato de compra e venda para adquirir a fração ideal de 9,33% do Parque Shopping Barigui, um shopping center consolidado localizado no bairro Moçungue, Ecoville, em Curitiba, PR. Em termos simples, o TRX-F11 não está comprando o shopping inteiro, mas sim se tornando coproprietário de uma fatia de aproximadamente 9,3% do empreendimento, uma estrutura comum no mercado de shoppings brasileiros, em que o imóvel é dividido entre vários investidores institucionais, permanecendo sob a administração de um único operador. O que é um fato relevante? É uma comunicação obrigatória que administradores de fundos e companhias abertas devem publicar sempre que ocorre um evento capaz de influenciar a decisão de investir, manter ou vender um ativo, como uma aquisição, venda ou mudança relevante na estratégia. A CVM exige ampla divulgação simultânea a todos os investidores, justamente para evitar que a informação chegue primeiro a alguns e depois a outros. Os números do negócio. Como a transação foi estruturada? O valor total da aquisição é de R$250 milhões, R$250 milhões, corrigido pelo IPCA a partir de 1º de julho de 2026. O pagamento não é feito de uma só vez, está dividido em duas parcelas. Primeira parcela, R$125 milhões, a ser paga até 30 de agosto de 2026, nos termos dos documentos definitivos da transação. Segunda parcela, R$125 milhões, a ser paga em até 18 meses a partir da assinatura, ou seja, com prazo até aproximadamente fevereiro de 2028, mediante a outorga da escritura pública definitiva de venda e compra. Um detalhe importante, o fundo passa a ter posse indireta da fração do imóvel, e já começa a receber a parte proporcional das receitas de locação, a partir da data de pagamento da primeira parcela, prevista para até 28 de agosto de 2026. Já a propriedade formal, escritura, só será transferida quando a última parcela for quitada, em até 18 meses. Ou seja, o fundo já embolsa a renda do imóvel antes mesmo de ter pago o valor total e antes de deter a titularidade plena. O ativo adquirido. Conhecendo o Parque Shopping Barigui. O material que acompanha o fato relevante, apresentação anexa, detalha o porquê desse shopping ser classificado pela gestora como um ativo troféu. Expressão usada no mercado imobiliário para designar imóveis dominantes em sua região, de difícil replicação e alta capacidade de geração de renda. Cap Rate X Yield on Cost, o que esses dois números significam? O Cap Rate, taxa de capitalização, mostra qual retorno anual o imóvel já gera hoje, dividindo a renda líquida estabilizada pelo valor pago, aqui, 7,90% ao ano, um patamar consistente com um ativo maduro e de baixo risco operacional. Já o Yield on Cost IOC em 18 meses, de 14,60% ao ano, projeta o retorno considerando o crescimento esperado de receita nesse horizonte. Por exemplo, reajustes contratuais, maturação de lojas e possíveis renegociações. A diferença entre os dois números sugere que a gestora enxerga potencial de crescimento de receita relevante nos próximos meses, mas vale lembrar: trata-se de uma projeção da gestora, não de uma garantia de retorno. Por que a TRX comprou esse ativo especificamente? Ativo troféu e de difícil replicação. Mais de 200 mil m² de área construída, passou recentemente por sua maior expansão, com mais de 400 operações, incluindo cinema, academia premium, centro médico e forte mix gastronômico, 60 operações. Localização premium, situado no Ecoville Moçungue, uma das regiões mais nobres de Curitiba. Cercado por mais de 60 empreendimentos residenciais de alta renda em lançamento ou desenvolvimento. Público de alto poder aquisitivo, aproximadamente 91% dos consumidores pertencem às classes A e B, o que favorece ticket médio mais alto e maior resiliência em ciclos econômicos adversos.
Administração de excelência. O shopping é administrado pela Multiplan, uma das maiores operadoras de shopping centers do Brasil, dona de ativos como Barra Shopping, Vila de Mall e Morumbi Shopping, que também é sua principal acionista, o que alinha os interesses de longo prazo entre operador e cotistas do TRX-F11. Escassez. Segundo a gestora, empreendimentos dessa escala dificilmente podem ser replicados hoje. Dada a escassez de grandes terrenos urbanos bem localizados e o alto custo e tempo de maturação necessários para desenvolver um ativo do zero. Terceira maior operação da Multiplan. Com aproximadamente 1,96 bilhão de reais em vendas em 2025 e perspectiva de crescimento acelerado após a expansão concluída no quarto trimestre de 2024. O que muda no fundo? Impacto no portfólio do TRX-F11. A aquisição é pequena em relação ao tamanho total do TRX-F11, o que é esperado, já que o fundo está comprando apenas uma fração de um único ativo, não um portfólio inteiro. A tabela abaixo compara os principais indicadores do fundo antes e depois da operação. 2 pontos merecem destaque nessa comparação. Primeiro, a estimativa de distribuição por cota permanece inalterada. Entre R$ 0,90 e R$ 0,93 até dezembro de 2026, ou seja, a aquisição não altera o guidance de renda de curto prazo já comunicado aos cotistas. Segundo, o prazo médio dos contratos do fundo cai ligeiramente, de 11,26 para 11,23 anos, o que é esperado. Contratos de shopping center costumam ter estrutura e prazo diferentes dos contratos logísticos, que hoje dominam a carteira. Como fica a composição do portfólio? Mesmo após a aquisição, o TRX-F11 continua sendo um fundo predominantemente logístico. O segmento logístico responde por 45,72% da ABL do portfólio, enquanto o varejo, que inclui lojas de rua e afins, soma 36,54% e o segmento de shopping center propriamente dito passa a representar 5,84% da ABL total do fundo. Em termos de receita, o shopping center já responde por cerca de 10,92% da receita projetada do portfólio, refletindo o peso proporcionalmente maior da receita de shopping frente à área ocupada. Do ponto de vista de alocação de recursos, 78,03% do patrimônio do fundo está hoje investido diretamente em imóveis, com o restante distribuído entre cotas de outros FIs, 11,41%, CRIs, 8,20% e renda fixa, 2,36%, uma reserva de liquidez e diversificação típica desse tipo de veículo. Pontos de atenção. Como em qualquer aquisição, vale examinar não só os pontos favoráveis destacados no material da gestora, mas também os aspectos que merecem acompanhamento por parte do cotista. Participação minoritária. O TRX-F11 está adquirindo apenas 9,33% do imóvel. O fundo não tem controle sobre decisões operacionais do shopping, que permanecem nas mãos da Multiplan, coproprietária majoritária e administradora. O retorno depende, portanto, da qualidade de gestão de um terceiro. Pagamento parcelado e transferência de propriedade diferida. O fundo já passa a receber a renda proporcional do imóvel antes de deter a titularidade plena, que só é transferida contra o pagamento da última parcela, em até 18 meses, uma estrutura comum no mercado, mas que implica um compromisso financeiro futuro de R$ 125 milhões, corrigido pelo IPCA. Concentração ainda logística. Apesar do movimento de diversificação, o segmento logístico segue dominando o portfólio, 45,72% da ABL. A aquisição amplia a exposição a shoppings, mas de forma ainda incipiente. Yield on cost é uma projeção. O número de 14,60% ao ano refere-se a uma expectativa da gestora para os próximos 18 meses. Não a um resultado já realizado. Conforme o próprio fato relevante reforça, a rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Não é recomendação de investimento. O próprio documento oficial da TRX é explícito ao afirmar que o fato relevante não deve, em qualquer circunstância, ser considerado como uma recomendação de investimento em cotas do fundo. Conclusão.
Em resumo, o TRX F11 está ampliando sua exposição ao segmento de shopping centers por meio da compra de uma fatia minoritária. 9,33% de um ativo maduro, bem localizado e administrado por uma das operadoras mais respeitadas do setor no Brasil. A transação é relativamente pequena frente ao tamanho total do fundo, impacto de pouco mais de 2% no valor investido em imóveis, mas estrategicamente relevante. Adiciona um ativo de perfil diferente ao portfólio, hoje concentrado em galpões logísticos, sem alterar a distribuição de rendimentos já projetada para os cotistas no curto prazo. Para o cotista, os pontos centrais a acompanhar daqui para frente são a efetivação do pagamento da segunda parcela nos próximos 18 meses e a consequente outorga da escritura definitiva. 2. Se o desempenho de receita do shopping nos próximos relatórios gerenciais confirma a expectativa de yield on cost de 14,60% ao ano sinalizada pela gestora. E 3. Como essa nova exposição a shopping center se comporta frente ao restante do portfólio, majoritariamente logístico, ao longo dos próximos ciclos econômicos. Aviso legal. Este material tem caráter exclusivamente educativo e informativo, elaborado a partir da interpretação do fato relevante e da apresentação divulgados pela TRX Gestora em 12 de agosto de 2026. Não constitui recomendação de compra ou venda de cotas, oferta pública de investimento ou consultoria financeira personalizada. Conforme o próprio documento oficial, a rentabilidade esperada não representa garantia de rentabilidade futura. Para uma decisão de investimento, consulte a documentação completa do fundo, regulamento e informe anual, e um profissional certificado.